Bom, na nossa análise visual de hoje, a gente vai entrar de cabeça naquilo que pode ser considerado o código-fonte definitivo de uma matriz cósmica totalmente interconectada e dinâmica. A gente vai explorar as fascinantes 15 leis de Edson X. E olha, não é só uma tentativa de explicar a física do nosso mundo, tá? É uma estrutura teórica e filosófica que propõe que absolutamente tudo, desde os pensamentos mais profundos até as órbitas dos planetas, obedecem a um sistema operacional muito específico. É literalmente uma visão onde matéria, mente e energia dançam numa coreografia estritamente matemática. Então, bora mergulhar nessa história, começando com uma reflexão bem provocativa. Fica aí a grande pergunta, que dá um nó na nossa ilusão de estabilidade diária. A realidade é mesmo aleatória? Ou o que a gente chama de caos é só um código cósmico que a humanidade ainda não conseguiu decifrar? A gente vive presenciando situações imprevisíveis e logo rotula isso de aleatório, né? Mas imagina se a premissa for como uma ficção científica virando realidade. Imagina se tudo no universo for estritamente calculável e o caos for só uma teia de dados complexa demais para nossa atual capacidade de processamento. Essa é a fundação intrigante de todo o pensamento de X. E para decodificar esse pensamento, a nossa jornada está estruturada em 5 pilares. Primeiro, a teia da realidade. Segundo, o labirinto da mente. Terceiro, a geometria do movimento. Quarto, a dinâmica das polaridades. E, por fim, a ordem oculta do caos. Então, começando logo pela primeira parte, a teia da realidade, a nossa rede interconectada. A primeira lei de X já chega quebrando aquela ideia simples de que o evento A gera magicamente o evento B. Sabe quando a gente tenta resolver um problema focando apenas na consequência visível? Pois é, essa lei ilustra de forma brilhante que os problemas do cotidiano ou até os grandes mistérios do universo não se resolvem atacando o efeito. Para dissolver de verdade um problema, é preciso desembaraçar toda aquela invisível e complexa tenha de causas múltiplas que se uniram especificamente para sustentar aquele fenômeno. É uma abordagem sistêmica impressionante, para dizer o mínimo. E aí vem o ponto crucial. Qual é o papel de quem está observando tudo isso? A 13ª lei traz a definição do mental energismo. Pensa no universo físico e nas energias puras como o hardware gigante dessa matriz cósmica. A mente consciente surge exatamente como software, desenvolvido para entender, gerenciar, submeter e conciliar todo esse hardware. Ou seja, sob essa ótica, a humanidade passa longe de ser uma passageira passiva. A gente é um agente co-criador fundamental, operando ativamente o código da realidade. Vamos então para o segundo ponto, o labirinto da mente, e como a gente navega pela percepção humana. A segunda lei apresenta um conceito alucinante chamado AUTS. O que é isso? Bom, em vez de estarmos sempre sintonizados com o fluxo universal, a mente pode simplesmente ser sequestrada. Quando a nossa biologia sofre interferências severas, seja por drogas ou quando traumas muito profundos acontecem, a consciência acaba ficando encurralada. Ela cria esses autos, que são realidades isoladas, subjetivas e fabricadas que acabam substituindo a visão objetiva do universo. Basicamente, é a mente criando uma prisão virtual dentro do próprio cérebro. E a terceira lei descreve como isso forma um ciclo de retroalimentação sem fim. De um lado, fenômenos abstratos, como um trauma psicológico intenso, têm o poder de alterar fisicamente a biologia, mudando hormônios e até gerando doenças físicas. Do outro lado, fenômenos puramente fisioquímicos, tipo o simples ato de dormir bem ou a nossa nutrição, ditam completamente a capacidade que o cérebro tem de produzir pensamentos abstratos ou de criar arte. Corpo e mente são, na verdade, uma engrenagem única, totalmente inseparável. Agora, ampliando um pouco a visão, vamos para a seção 3, a geometria do movimento, a física por trás da matriz. A quinta lei faz um contraste bem audacioso com a clássica inércia de Newton. Na física tradicional que a gente aprende, se não tem força atuando, o objeto segue em linha reta ou fica em repouso absoluto, certo? Mas Axel sugere que o estado de repouso é pura ilusão. Objetos seguem vias geométricas supercomplexas naturalmente, não apenas retas. Essas trajetórias estão sendo constantemente ditadas pela pressão, pela geometria do ambiente e pelas forças ao redor. Tudo tem uma trajetória existencial que é literalmente desenhada pela matemática do meio. Aprofundando essa ideia, a gente chega na 10ª lei, que detalha os ritmos do movimento. Além dos ritmos acelerados e dos mais lentos, existe uma redefinição fantástica do estado estático. Sabe o que o olho humano enxerga como parado? Uma rocha super pesada ou uma estrutura de metal? Na verdade, é um estado de vibração de intensidade colossal.
é o que ele chama de saturação de ritmo. A matéria está vibrando numa frequência tão perfeitamente fechada e rápida que escapa da nossa percepção visual, mas aquele movimento furioso está lá no fundo. Nada, absolutamente nada, está realmente em repouso. Chegamos na seção 4, a dinâmica das polaridades. O famoso pêndulo cósmico. Aqui, a 11ª lei aborda o fluxo e o refluxo das coisas, apontando uma diferença gigantesca entre o campo das ideias e a realidade concreta. Pensa no universo abstrato, na matemática pura. Lá, um pêndulo balança para a esquerda com simetria perfeita e volta exatamente igual. Mas a jornada concreta é sempre assimétrica. Quando qualquer coisa se move no mundo físico, o tempo avança e a entropia entra em ação. O caminho de volta nunca é exatamente o mesmo, simplesmente porque o universo inteiro e o próprio objeto já sofreram mudanças sutis no meio do percurso. E observando como isso atua na criação de tudo, a maravilhosa tabela da 14ª Lei das Gerações mostra algo fascinante. No universo de X, a criação nunca é puramente binária. Um choque isolado entre dois opostos não produz nada sozinho. Olha só a lógica. Para que a geração de algo aconteça, é obrigatória a participação vital de um terceiro elemento, um elemento neutro, andrógeno, que vai processar, estabilizar e traduzir esses dados, permitindo que uma realidade totalmente nova ganhe vida. A existência é, por definição, o produto de uma tríade colaborativa. Prótons, nêutrons e elétrons. Passado, presente e futuro. Lógica, razão e intuição. Demais, né? E, finalmente, seção 5, a ordem oculta do caos. Decodificando o que parece imprevisível. A 4ª lei traz o conceito de seleção biométrica, e ela rompe de vez com aquela ideia comum de mutações meramente aleatórias guiando a evolução da vida. Aqui, a evolução se torna um ajuste matemático ultra preciso. O meio ambiente, e isso inclui todo o espaço cibernético e as cidades artificiais, não é só um cenário de fundo. Ele atua de forma rigorosa e se funde ativamente com o organismo. Somente a forma que tiver geometria metabólica mais eficiente para aquele espaço específico é que vai sobreviver. O ambiente literalmente lapida a matéria de um jeito estritamente matemático. E nesse encontro brutal com o ambiente, a 6ª lei redefine como as forças interagem. Enquanto a física clássica fala que toda ação tem uma reação de igual intensidade, X bate na tecla de que no nosso universo concreto e entrópico, as reações são assustadoramente desiguais na prática. Quando dois corpos colidem, existe desgaste. A hierarquia desse choque é sempre ditada pelo elemento que conseguiu perder menos massa e energia durante o impacto. É a assimetria definindo quem vence e quem perde no mundo físico. Agora, falando de imensos choques e trocas massivas de energia, a 15ª lei traz uma inversão que é de explodir a cabeça sobre o famoso efeito borboleta. A teoria clássica diz que uma ação minúscula, tipo o bater de asas de uma mariposa, pode gerar um furacão, mas Exo adiciona que eventos gigantescos, absurdamente caóticos e devastadores também podem ser perfeitamente absorvidos de volta pelo sistema cósmico, terminando pacificamente numa alteração microscópica e super sutil. É um ciclo contínuo e de extrema precisão. E isso consolida a tese principal dessa 15ª lei. O caos não é uma falha dramática ou uma roleta russa universal. O aparente caos que dá tanto medo é simplesmente incalculável, não imprevisível. Isso quer dizer que esses eventos tidos como aleatórios são, na verdade, formados por uma teia tão absurda e sobrecarregada de minúsculas variáveis matemáticas que o cérebro humano e nossos melhores computadores de hoje só não têm o poder de processamento necessário para calcular o resultado final. A ordem está lá, escondida sob o caos, só esperando para ser lida. Essa precisão absurda mostra como o fluxo progride. Tudo começa com uma alteração quase invisível, uma mudança sutil, talvez num hormônio interno ou no posicionamento microscópico de um elétron, e aí ela rapidamente começa sua jornada evolutiva de expansão e contato. Em seguida, essa mudança silenciosa ganha uma força tremenda e desencadeia uma cascata massiva por toda a estrutura geométrica do universo. A energia passa a pulsar com fúria e a matriz inteira atua de um jeito muito dinâmico para conseguir reequilibrar aquela pressão brutal que está transitando numa velocidade impressionante entre todos os extremos e polaridades. E sabe aonde tudo isso vai parar? Culmina na revelação grandiosa de que a tão temida entropia, que é a destruição do velho estado das coisas, nada mais é do que o próprio universo operando o cálculo ordenado e exato para formar o novo. Tudo no fim do dia é apenas uma transição perfeitamente estruturada.
Para fechar, as 15 leis de Edson X, elas colocam a própria consciência humana no assento do motorista desse imenso código-fonte universal. A percepção de que a mente atua em conjunto com forças matemáticas invisíveis destrói o mito do acaso de uma vez por todas e inaugura a responsabilidade causal. Fica então uma reflexão muito instigante para levar para a vida. Se as grandes incertezas que a gente enfrenta são, na verdade, apenas cálculos aguardando decodificação, qual é a nova e brilhante realidade que a mente humana vai programar nesse infinito sistema cósmico amanhã?